Olá pessoal, nesta aula vamos falar sobre o Renascimento, um dos períodos mais importantes da história da humanidade. O Renascimento foi um movimento artístico, cultural e científico que ocorreu na Europa entre os séculos XIV e XVI. Ele foi marcado pela valorização da cultura clássica greco-romana e pela busca do conhecimento e pela inovação. O Renascimento surgiu na Itália, mais especificadamente na cidade de Florença, no século XIV. Nessa época, a cidade era um importante centro comercial e financeiro, o que proporcionou o surgimento de uma nova classe social denominada de burguesia. Essa classe social se interessava pela cultura clássica e investia em artistas e intelectuais. A intenção dessa classe era que os artistas produzissem obras que valorizassem o conhecimento e a beleza. Assim, o Renascimento se tornou um movimento de renovação da arte e da cultura. O Renascimento surgiu como uma reação contra o estilo artístico medieval, ou também conhecido como a Idade das Trevas, aquele período em que a arte era dominada por temas religiosos e uma técnica pouco realista. As características do Renascimento: a valorização da cultura greco-romana, resgatar a cultura da Grécia Antiga e de Roma Antiga, o antropocentrismo, o homem sendo o centro das atenções. Em vez dele ser guiado pela igreja, ele passa a ser responsável pelo seu próprio destino. Ao invés do ser humano ser uma criatura, ele passa a ser visto como uma obra grandiosa do Criador. Nós temos como uma terceira característica o humanismo, que seria a valorização dos atributos humanos e a beleza e também os sentimentos humanos. Nós temos a valorização da razão, ou também chamado de racionalismo, que do grego ratio vem de calcular, julgar, avaliar, raciocinar. E temos o individualismo, não se pensa mais de forma coletiva, mas cada um cuidando dos seus feitos individuais. O primeiro grande representante que nós teremos vai ser Leonardo da Vinci, um artista renascentista muito conhecido por suas pinturas, como por exemplo a Mona Lisa, conhecida como Gioconda também, ou A Última Ceia. Ele também foi um inventor e cientista, trabalhando em áreas como anatomia humana. O Homem Vitruviano, também uma das grandes obras, que vai representar o corpo humano a partir das proporções ideais. Outro grande pintor que nós teremos vai ser Rafael Sanzio, um artista italiano que trabalhou durante o auge do Renascimento. Conhecido por suas pinturas cheias de graça e equilíbrio, a sua principal obra se chama Escola de Atenas. Temos também Galileu Galilei, um cientista italiano que é amplamente considerado como o pai da astronomia moderna. Ele foi um defensor da teoria heliocêntrica de Copérnico, que colocava o Sol no centro do sistema solar, em contraposição à ideia da Igreja lá da Idade Média, aonde que ela acreditava, cria e propagava o geocentrismo, que seria a Terra no centro do sistema solar. Nós temos também Sandro Botticelli e a sua obra O Nascimento de Vênus. Também vamos citar William Shakespeare com as suas obras teatrais. Romeu e Julieta é um grande exemplo. É a tragédia mais famosa do autor e conta a história de dois jovens de famílias inimigas que se apaixonam. De um lado, Julieta Capuleto e do outro lado, Romeu Montecchio. Temos também um escritor espanhol chamado Miguel de Cervantes, com a sua obra Dom Quixote de la Mancha. A obra narra as aventuras e desventuras de Dom Quixote, um homem de meia idade que resolve se tornar cavaleiro depois de ler muitos romances de cavalaria,
Providenciando então um cavalo, uma armadura, ele resolve lutar para provar o seu amor por Dulcinea de Toboso, uma mulher imaginária. Temos também um grande representante aqui da literatura chamado Luís de Camões, com o livro Os Lusíadas. É o livro mais famoso da literatura portuguesa e fala das conquistas lusitanas até a chegada de Vasco da Gama às Índias. Assim, o narrador demonstra seu amor e veneração ao rei de Portugal, Dom Sebastião. Aqui é interessante pensarmos na ideia de Dom Sebastião, por ele ser aquele rei que desaparece em uma das cruzadas, deixando o trono português vago, sem ter alguém para assumi-lo. E também essa obra, Os Lusíadas, demonstrando esse amor de Camões pelo povo lusitano. Lembrando que o povo lusitano é o povo português. Um grupo muito importante durante o Renascimento foram os mecenas. Eles eram pessoas ricas que financiavam artistas, cientistas e escritores para que eles pudessem desenvolver seus trabalhos. Entre os principais nomes que nós vamos ter, nós teremos a família Médici, representada por Lorenzo de Médici e Cosimo de Médici, ou Cosme de Médici. Outro grande representante da família Médici será o Papa Leão X. Para finalizarmos então, teremos que avaliar a importância do Renascimento para o mundo atual. O Renascimento teve uma enorme influência na cultura ocidental e de fato no mundo inteiro. Transformou a arte, através dele houve um grande avanço de técnicas artísticas, explorando a perspectiva, a anatomia humana de maneira muito mais realista. Influenciou também a ciência, pois muitos dos pensadores do Renascimento eram cientistas e inventores, e as suas contribuições ajudaram a mudar a ciência moderna. Estimulou também o comércio. A riqueza acumulada durante o Renascimento permitiu o financiamento de muitos projetos artísticos e culturais. Podemos lembrar que durante esse período também nós vamos ter as grandes navegações. Contribuiu também para o surgimento da burguesia e para a valorização do conhecimento e da educação. O Renascimento representou uma verdadeira revolução cultural que colocou a Europa no centro da produção e de conhecimento e inovação. E aí, pessoal, espero que tenham gostado da aula. Até a próxima. Tchau, valeu!